Bom dia, Psicanálise 28. Acho que é isso aí. Beleza, bom dia. Imaculada. Bom dia, Psicanálise. 22, sei lá, acho que é 28. Acho. Se não for, depois... Mas tudo bem, depois na edição eu ajeito aí. E o assunto é... Bom dia, Eliana. Bom dia, Désia. Na caminhada. O assunto é sexualidade imaculada. Por que imaculada sexualidade? Esse é o assunto que ele vem, obviamente, de alguma leitura que eu estou fazendo, ou de alguma coisa que eu me lembrei para falar. Mas ontem teve o grupo e depois eu estava preparando a aula de hoje. Hoje tem a aula do grupo de histeria. E aí eu estava finalizando o que ficou de finalzinho da aula passada, no grupo lá de histeria, para falar, concluindo um aspecto, né, da questão da histeria, e aí traz uma ideia muito interessante e muito verificável, que é essa dimensão da sexualidade imaculada na histeria, dessa sexualidade do sacrifício do corpo, que não peca, coisas do tipo, né? Então, imaculada, pensando no sentido de sem pecado, e que inclusive pensar, né, nas mitologias, nossas mitologias cristãs, que vai dizer, né, ali da Virgem Maria, como é que é possível ela engravidar e ser virgem, essas coisas que acabam ficando pode ter explicações que dentro da própria mitologia cristã, mas que quem olha de fora fala, mas é uma coisa, é meio ideias contrárias aí, né? Ideias, ou pelo menos, não digo contrárias, mas ideias que não... Se você tem uma coisa nessa frase, você não pode ter essa outra coisa na mesma frase. Bom dia, Nayara. Então, se tem uma coisa, você não pode ter outra. Mas essa ideia do Imaculado faz bastante sentido. Inclusive, quando eu estava preparando aqui, eu estava lembrando de um texto, eu já comentei aqui em várias lives que eu fiz, assim, eu já devo ter falado disso, que é o livro chamado Tratado de Ateologia, né? Bom dia, Luciane. Tratado de Ateologia. É pecado, tá anotando aqui. É isso aí, eu prefiro ficar no mundo do pecado. Então, aproveitando do pecado aqui, nesse livro Tratado de Ateologia, o autor ele faz uma leitura, faz interessante, ele fala da dificuldade ou quase impossibilidade de ser um ateu, porque você precisa o tempo todo afirmar Deus e negar a Deus. Mas aí, ó, a pessoa do Sobral aí. Mas aí não vou entrar tanto nisso, mas uma parte que ele traz interessante, fazendo uma leitura aí, que ele traz uma parte de uma leitura bíblica, ele coloca Paulo, né, como um histérico com questões, como todo histérico, com problemas com relação ao seu corpo, o seu corpo no sentido de um corpo erógeno, um corpo sexual, um corpo excitável, e acaba colocando, né, por não saber lidar com isso, por conta da negação do pecado nesse corpo, que assim ele chamaria, acaba colocando algo, né, de si como sendo uma das reivindicações, um dos postulados do cristianismo. Então ele coloca assim, que Paulo, ele pega um sintoma pessoal e pega esse sintoma pessoal e universaliza. Ele coloca para todos os cristãos a questão sintomática da relação difícil dele com o próprio corpo, né? Então isso é muito legal de se pensar, essa relação difícil com o próprio corpo, esse corpo que é um corpo erógeno, é um corpo que se excita. E você é ateu, Saulo, que não é Paulo? Sim, estou na turma do Saulo, anterior, antes da conversão, lá em Atos 9, né? Então, achei interessante pensar nisso. Então, primeira coisa que me trouxe a pensar nesse assunto foi esse texto do Tratado de Teologia, porque coloca essa ideia, né, desse corpo, esse corpo que se excita, esse corpo que tem desejo, e a negação desse desejo, a negação desse corpo, todo esse caminho. E aí, nesse livro do Bolas, temos uma parte aqui, no capítulo 2, chamada Epifania Sexual,
em que ele vai trazer a ideia de uma sexualidade sagrada, assim, que é muito interessante se pensar. Diz assim, ó: o paradoxo mais proeminente do histérico é, no entanto, a troca da sexualidade carnal, especificamente a pulsão genital, pela sexualidade espiritual, onde, certa feita, o corpo e suas pulsões prevaleceram sobre o self a fim de aceitar o animal interno, né? Então, que é isso, né? Nós, no nosso desenvolvimento aí, psicossexual, o nosso lado sexual vai aparecendo cada vez mais, num primeiro momento autoeroticamente, depois aloeroticamente, né? Colocando o outro nesse lugar. Então tem a sexualização do corpo, a sexualização do outro, tem essa dimensão e coloca, mas o histérico recusa esta lógica e estranhamente transpõe a excitação carnal em espiritual. Tenta tirar do corpo, porque o corpo seria aquela coisa insuportável de sentir, e então joga para outro lugar. No amor petrarquiano, o self é atormentado pela visão do objeto de amor. Aí fica nisso, né? Ó, esse petrarquiano tem a ver com Francesco Petrarca. O self não pode tocar nesse outro, mas esta frustração aparente é transformada em provocação extraordinária, que interminavelmente conduz o self a repetidas imagens do objeto do amor, o qual, por sua vez, é cumulativamente removido para um nível ainda mais alto. Então é aquilo, né? A pessoa vai trocar na posição histérica a excitação sexual, a excitação carnal, pensando na carne e no corpo, para algo espiritual. E nisso fica essa coisa de criar quase um tabu em torno daquilo que a excita, que aquilo que seja o objeto, seja o próprio corpo, e coloca assim de não poder tocar nesse outro. E quanto menos toca, mais frustração, mais idealizado fica e mais causa desejo. Mais fica então desejante por aquilo, e todas aquelas relações que nós conhecemos bem do sujeito que fica afastando o desejo e cada vez mais deseja isso. Isso é uma lógica, isso é meio que a estrutura prática, né, básica do desejo, desejar aquilo que falta, sim. Mas aqui você tem, a gente pode pensar, realmente nos falta, porque é um objeto radicalmente perdido, pensando na psicanálise, mas no caso aqui da histeria, existe um movimento de colocar sempre no lugar acima, acima e acima e acima, seja um outro, seja o próprio corpo, e que vai deslocando a sexualidade carnal para essa coisa espiritual, para essa coisa transcendental, para essa coisa que você não encontra em nenhum lugar encarnado, é só enquanto experiência, uma ideia. Então ele diz assim, ó: o corpo carnal do self contrasta com esse outro corpo. Sua alma, que irá tocar seu objeto de amor por meio da pureza do amor próprio. E cai nessas ideias, né? Tem certo até uma retração assim da libido para o próprio eu, e fica nesse lugar de um auto-amor, mas um auto-amor que não passa pela dimensão da carne e do corpo, né? Fica enquanto essa dimensão espiritual. E diz, portanto, a sexualidade do histérico não está simplesmente baseada no sacrifício do corpo. Como você pode pensar lá, sei lá, daqueles ultra-religiosos que se penitenciam, né? Amarra lá um negócio na perna e corta e se chibata, né? Sacrificar o corpo, e diz, nesses casos, na histeria, não se trata do sacrifício do corpo, vai além. E assim, só pode ser alcançada se o corpo for desconsiderado, né? Contudo, como podemos ajustar isso com o fato de que os histéricos realmente fazem amor? Então, se existe uma negação do corpo na histeria, né? Uma negação da erogenidade do corpo na histeria, que leva a uma negação do corpo, e ao mesmo tempo os histéricos fazem amor, como isso é possível? Como que se ajusta essas duas coisas aqui? E diz assim, ó, é importante esclarecer agora que qualquer histérico apaixonado está sob um encantamento autossugestivo, sob a pressão do instinto ou demanda sexual do outro. Então você tem lá a demanda sexual do outro, o instinto sexual. Os histéricos podem adentrar o espaço sexual e fazer amor. Eles entram, mas erradicam mentalmente este compromisso carnal, colocando a alma em seu lugar.
Esta é a glória histérica. É muito mais do que esse encontro carnal. Apesar de ter provocações carnais, né? Tem aquela coisa bem do corpo que provoca, mas na hora, né, mais uma vez aqui trazendo o Caetano, mas na hora da cama, nada pinta direito, é minha cara falar, não sou proveito, sou pura fama. Mas mais do que isso, pensando na música, na hora ali, o corpo sai de cena, esse prazer até no corpo é rejeitado, é até ofensivo. E fica essa outra coisa desse encontro de almas. E coloca, esta é a glória histérica. Conforme seu corpo, aí olha o entre aspas, mecanismo por trás. Conforme seu corpo gera excitação, o histérico é levado ao frenesi, redirecionando seu próprio instinto e conduzindo-o a formas mais elevadas e puras da paixão, de onde ele agora, abençoado, então devolvido ao corpo, tendo em vista o recém-direcionado compromisso sexual e espiritual. A dor sacrificial se torna paixão. E aí assim, a excitação sexual é transformada em excitação espiritual. Que mais aqui? Aí obviamente, nesse sentido, ele vai chegar num outro ponto, meio tântrico, né? Essa coisa tântrico de não tocar, não sei o que. Mas o tântrico leva em consideração a excitação do corpo. Eu acho que não sei se vai por essa via. Não sei, não sei tanto da questão do tântrico. Eu acredito que tenha no meio da galera do tântrico a galera histérica que confunde as bolas e fica mais na tentativa de negar o corpo. Não sei, né? Porque normalmente o que se tem é isso, assim, né? O corpo como algo... Como você pode pensar em pessoas que têm isso, uma aversão mesmo a qualquer coisa desse corpo que apresente algum tipo de erogenidade, né? De mostrar algo desse corpo. Mas é interessante que muitas vezes coloca ali, entre aspas, a armadilha de causar essa excitação, interesse do outro, mas quando o outro se interessa também vem a recusa, assim, não, mas você está olhando para mim, por mais que eu estou aqui, aí você põe lá a pessoa toda sedutora, todo sedutor, e quando o outro olha excitado sexualmente, por exemplo, com o corpo dessa pessoa, aí o histérico, histérica, que mandou esse sinal, vai dizer assim, não, você está só me reduzindo a um corpo. É muito mais do que isso, é de uma outra ordem, o que eu busco é uma outra coisa. Então é interessante que eu use o corpo, entre aspas, para capturar, para cativar o desejo do outro, e que depois se retira disso e fala, não, é uma outra coisa. Aí assim, obviamente, o melhor dos mundos, até quem trouxe a beleza americana, que de fato, né, tem ali, é que ali você tem a histeria num nível bem claro ali, né, da menina com Kevin Spacey, mas ali acho que não chega, ali tá mais pra música do Caetano, né, na hora da cama nada pinta direito, não sou proveito, sou pura fama, acho que é mais a cara ali da situação, mas no caso aqui, vai para essa outra coisa do espiritual e obviamente que o modelo perfeito para esse tipo de modo de desejar histericamente é o amor não correspondido, olha só. Talvez decretado pelo acaso, é o caminho escolhido pelo histérico. Então, o bom amor para o histérico é esse amor não correspondido, esse amor intocado, né? Intocável, melhor dizendo. Quanto mais você tenta alcançar esse objeto, esse outro, esse corpo, mais intocado deve ser, menos eu posso encostar no meu corpo. E entra muitas vezes, parece até um certo masoquismo da pessoa. Né? Da pessoa, você vê que ela está profundamente excitada, mas a coisa não se converte na excitação do corpo, não é possível tocar esse corpo de forma alguma, ou fazer alguma coisa disso, e tenta jogar para um outro plano, tenta jogar para um outro tipo aí cai, né? No sentimento religioso, sentimento oceânico religioso, por exemplo, e tantas outras derivações, mas normalmente mais para essa via do espiritual, pensando nessa leitura aqui do Bolas. Mas claro, eu vi que o pessoal colocou ali, né, platônico, essas coisas, pensando no não correspondido, mas é interessante assim, o não correspondido, mas dentro dessa estrutura de levar sempre uma idealização e uma coisa tão alta que vai dizer assim, inclusive, a nossa ligação vai muito para além da carne, a nossa ligação é uma coisa de outras vidas. Aí começa aquele momento, de outras vidas, de outras histórias, e não sei o que, é mais do que aqui, aqui é só um primeiro encontro, que não vai ter um encontro, aqui é só carne, vai num outro lugar, aí começa essas coisas. E diz assim, para finalizar, né, ó,
Essa espécie de amor necessita de uma... Enquanto, olha que legal, enquanto o masoquismo no perverso relembra a excitação a partir do real, né? E busca-se isso, conspiração cósmica, e busca, né, essa excitação, esse lugar masoquismo real, por conta de uma excitação a partir do real. Aí ele coloca: o masoquismo histérico é a transformação da excitação corporal e de sua lógica carnal em uma destruição erótica, olha só, das pulsões movendo-se em direção a seu orgasmo em ondas de desespero criadas pela abstenção do self, da vida sexual com o outro. E lá na frente, isso vai ser assunto da aula hoje, hoje à noite, já falo aqui um pouquinho, você vai ter o famoso orgasmo da perda da consciência na histeria. Sabe? Pessoas histéricas, histéricos, que dão aquela desligada assim, de consciência e meio um certo transe. Por isso que esse transe aí, a gente pode pensar em duas coisas. O transe, que seria transar, no fim das contas, fica transe de entrar em transe, de ficar fora de consciência, perda da consciência, que é só o que dá, né? E aí tinha até, bom, acho que é isso aqui que eu tinha para dizer. Então é legal isso daqui está no livro Histeria, do Christopher Bullas, já indiquei para vocês outras vezes, eu vou trazer outras vezes, obviamente, porque como está com um grupo de estudo ativo, eu estou sempre fazendo as leituras e levo para o grupo lá com o pessoal de quinta-feira, então o assunto fica fresquinho, eu sempre tem umas coisas que eu acho legal trazer aqui pro Bom Dia. Então quem tiver interesse, aliás, hoje tem grupo Histeria, ao vivo pelo Zoom, das 6 da tarde às 8 da noite, então são 2 horas de encontro pelo Zoom. E se você não puder, você não pode assistir ao vivo. Se você não pode assistir ao vivo, você pode assistir a gravação depois. Então hoje rola ao vivo, enquanto eu fico fazendo via Zoom aqui, eu deixo uma câmera gravando no outro lado, aí acaba o grupo, aí eu preparo lá o material e coloco na Hotmart. Aí se você não assistiu ao vivo, você assiste na Hotmart depois. Se você assistiu ao vivo e quer assistir de novo, você assiste na Hotmart depois também e fica à vontade. Então é isso, eu preciso finalizar aqui porque eu vou atender. Bom dia, psicanálise para todo mundo. Christopher Bullas mais uma vez, Histeria, livrão legal de se pensar. E bom dia e obrigado pela companhia. Tchau.